Olá meus amigos e minhas amigas, venho assistir mais um vídeo aqui do professor Antônio Carlos e eu hoje vou falar realmente sobre os sais minerais. Eu já falei em um outro vídeo sobre a água e hoje eu vou falar dos outros componentes que formam os sais inorgânicos. E esses sais são fundamentais em nosso organismo, mas em pequenas quantidades. E eu estarei mostrando aí os benefícios realmente dos sais minerais. Entre eles aí tem o cálcio, o fosfato, o sódio, o cloreto, o potássio, o magnésio, o ferro, o iodo, o flúor, o magnésio e o cobre. Então eu vou estar falando para vocês realmente aqueles que caem mais nas provas aí do Enem, do vestibulares aí no Brasil. E realmente eles são fundamentais, aonde exige do nosso organismo ter esses componentes para manter o nosso metabolismo, evitar algumas doenças, está relacionado também com a alimentação saudável, a atividade física, enfim, esses sais minerais são fundamentais para manter o nosso corpo em perfeito funcionamento e em busca de energias para adquirir as nossas atividades diárias. Enfim, eu vou falar primeiro aqui sobre o ferro. O ferro ele é muito importante porque sem o ferro nós acabamos adquirindo aí uma doença chamada a anemia, e essa anemia são realmente as pessoas perdem a pigmentação, ficam cores amareladas, fracos, sem disposição. Então hoje o ferro é muito importante, por isso é fundamental uma alimentação onde nós encontramos ferro. O ferro é encontrado basicamente aí no feijão, no fígado. Então esses alimentos são fundamentais para você ter o ferro, mas o ferro é muito difícil de ele ser absorvido pelo nosso organismo. Mas eu tenho uma dica para mostrar para vocês como é mais fácil você adquirir metabolizar esse ferro no organismo. Assim que você estiver consumindo feijão, fígado que contém ferro, você baseado junto com isso usa aquelas outros componentes que contêm vitamina C, por exemplo, suco de laranja, enfim, essas vitaminas cítricas que essas frutas cítricas que realmente ela contém muitas vitamina C e ajuda na absorção. Isso leva de 40 a 50% o aumento do ferro no nosso organismo. Por isso que é fundamental a gente ingerir uma alimentação variada, com um determinado tipo de alimento, porque realmente vai beneficiar não só o fato do ferro, mas os outros componentes, na qual eu estarei citando aqui. Então nós temos que ter isso, porque o ferro é fundamental nesse transporte aí de oxigênio, das hemácias no sangue, a hemoglobina que está ligado às membranas. Então é muito importante. Então todos esses processos aí que envolve o ferro, e geralmente as provas, os vestibulares cobra muito a partir do ferro. Dificilmente você vai para uma prova e que ela cobra sobre sais minerais, seja no vestibular, seja na prova na escola, sempre está lá o ferro, porque o ferro é muito importante para o nosso organismo, assim como o outros sais minerais também. Muito importante é o cálcio. O cálcio aí a gente ouve falar todo dia. O cálcio é enfraquecimento ósseo, está ligado com isso também, com a contração muscular, e realmente com a formação de nervos. Então o cálcio é muito importante para a formação de nosso organismo, o esqueleto de vários animais. Por quê? Porque nós precisamos estar bem alimentado. Aonde que a gente adquire esses alimentos? No leite. O leite também é muito rico também em cálcio. Nós temos que tomar leite. Uma coisa que a gente usa muito e realmente isso nos acaba às vezes nos atrapalhando. Tomamos café com leite, está errado, nós não podemos tomar café com leite porque a cafeína tira o cálcio do leite. Então na verdade nós temos que tomar o leite sem o café. O café, o seu consumo aí na parte, porque o café com leite não resolve a situação e nós precisamos tomar em média 1 litro de leite para nós ter todas as nossas
nosso cálcio no qual o nosso organismo precisa. E o leite que contém mais cálcio é o leite desnatado. Então realmente o leite é fundamental. Você tem que ter outras, balancear outras coisas, alimentos que contêm muito cálcio também são os vegetais verdes escuros, temos que ficar atento com isso também, entendeu? Consumo de ovo, o ovo também é fundamental, entendeu? A gema de ovo, ela contém muitos, tudo praticamente, que é esse super alimento na qual nós falamos. Então a falta do, do, do cálcio traz aquela doença chamada osteoporose, o raquitismo. Então nós precisamos estar bem alimentado para que no futuro nós não tenhamos esses problemas de osteoporose, principalmente nas mulheres. As mulheres quando atingem uma certa idade, acima dos 50 anos, principalmente no período que ela pós, pós, é, após o período de menstruação, fugiu agora do nome, entendeu? O período aí que a mulher entra da menopausa, desculpa aí pelo transtornos que teve, entendeu? Então quando a mulher entra na menopausa, realmente ela acaba tendo essa perca óssea maiores do que os homens já começam um pouquinho mais tarde, aí a partir dos 60 anos a ter esse enfraquecimento ossos devido a uma falta de uma alimentação, carência de cálcio no sangue, nos ossos para realmente ter todo esse processo e ter uma saúde perfeita. Então, logicamente que as células vão morrendo aos poucos e se a gente não se cuidar de início com uma atividade física, com uma boa alimentação, isso afetará a saúde na velhice. Então, nós precisamos fazer o envelhecer, mas envelhecer de uma forma mais saudável, com menos consequência. Então o cálcio é muito importante nesse processo, de todo esse processo de transformação, de formação do esqueleto, enfim, a gente ter esse metabolismo. Um outro importantíssimo aí também, que vem aí nas provas aí cobrando é o sódio, o cloreto de sódio, que é muito importante nesse processo de realmente do controle do metabolismo dos nossos organismos. O iodo, na verdade, é o sal de cozinha, mas nós temos que ter um cuidado muito grande com esse negócio do iodo, porque a pessoa fala que o iodo é fundamental, é porque a falta do iodo causa o cretinismo, é aquele bócio, ou seja, está ligado naquele desenvolvimento da glândula tireoide. Então, realmente traz essa doença, a falta do iodo no nosso organismo. Nós precisamos ingerir uma certa quantidade de sal, mas nós não podemos consumir mais do que 2 gramas de sal, porque o sal, o excesso do sal traz uma outra doença chamado a hipertensão. Então, esse é outro lado. Então, nós temos que controlar muito, porque o excesso também pode ser mais prejudicial do que o consumo, o menos consumo, consuma menos, entendeu? Que é o hipertireoidismo e a hipertensão. A hipertensão é o excesso de sal e o bócio, que é o cretinismo, é o uso a menos do sal. Então, esse também tem que ser controlado, tem que ser realmente muito bem elaborado por cada um. Nós temos que consumir pouco sal, porque o sal também é muito prejudicial com o uso em excesso. Ou seja, qualquer alimento, na verdade, de uma forma geral, o excesso é prejudicial. Nós temos que usar realmente aquilo que o nosso organismo necessita. Não, nós queremos usar uma quantidade a mais. Só que realmente, quando a gente usa mais, traz sérios transtornos. Por exemplo, o uso do sal traz o problema da hipertensão. Se nós usar carne, comer muita carne, nós temos problemas também futuramente. Tudo em excesso é prejudicial. Então nós temos que usar realmente aquelas quantidades na qual o nosso organismo necessita. Ou seja, a gente tem que procurar um profissional da saúde, um nutricionista, para nos informar realmente
O que nosso organismo necessita, porque o meu organismo necessita de alguns componentes, o da outra pessoa é diferente. O que é bom para um não pode ser bom para outro. Então temos que ter tudo isso. Então por isso que tem que ser acompanhado por um profissional de saúde, onde está prescrevendo todos aqueles componentes da alimentação, enfim, para se não ter problemas de saúde futuras. Porque no momento nós se alimentamos e não temos algum problema algum, porque o nosso organismo ainda está resistente, aguenta alguns certos impactos, mas no futuro essas consequências virão. Nós pagamos a conta, tudo na vida é assim, tudo tem o seu retorno, ou negativo ou positivamente, é a lei do retorno, infelizmente é assim. Então, voltando para o iodo, então o iodo é muito importante nesse controle de metabolismo que controla os líquidos do corpo. Outro importante aí também é o flu. O flu está presente na formação dos ossos, então encontra muito nas águas das cidades, que é dissolvido para poder você alimentar. Ter o flu também encontrado em vários alimentos, quase todos os alimentos são encontrados em pequenas quantidades, então é muito importante esse o flu na formação de todo esse nosso processo. Outro que está relacionado aí, que é fundamental, é o magnésio. O magnésio está relacionado diretamente com a criação da fotossíntese. A fotossíntese é o processo onde as plantas retiram e faz o processo do oxigênio. Então, por isso que esse magnésio é muito importante, porque sem as plantas, geralmente, não sobrevivemos. Então, as plantas, elas retiram o oxigênio, faz a transformação do gás carbono em oxigênio, e aonde ela própria produz, ou seja, elas são autrótrofas. O que são ser autrótrofos? Ele produz os seus próprios alimentos, diferente de nós que somos heterótrofos, ou seja, nós não conseguimos viver se nós passarmos por um processo de alimentação. Já as plantas não, porque elas são autrótrofas, não depende realmente de nada, ou seja, a não ser de uma água e dos sais minerais que ela mesma absorve do solo, tira a água do solo e os seus sais minerais e transforma isso em glicose e transforma isso em próprio alimento, que são os açúcares. Um outro que tem aí são os dois, são o cloro e o potássio, que está ligado diretamente na bomba de sódio e potássio. Isso eu vou estar falando mais para frente, fazendo uma videoaula sobre esse controle da bomba de sódio e potássio, que faz o controle osmótico do nosso organismo. Isso eu vou estar falando mais para frente sobre uma aulinha sobre isso, sobre o controle, como faz o metabolismo, como as células passam de um lado menos concentrado para um lado mais concentrado, que é de um lado hipertônico para um lado hipertônico. Então essa relação está ligada realmente no controle do sódio, do que nós chamamos aí do cloro, da bomba sódio e potássio, que está relacionado nesse processo. Então demais era só isso, eu queria realmente. Os meus vídeos não são muito longos, são abaixo de 15 minutos, para também não cansar a mente de quem está estudando e também não ficar cansativo para as pessoas. Espero que eu seja útil em algumas informações para essas pessoas que estão estudando e buscando, entendeu? Eu realmente estou aqui fazendo alguns vídeos na aula de biologia, onde eu aprendi os conhecimentos, onde um dos meus professores falava que aquilo dos conhecimentos que nós aprendemos, nós temos que transferir para outras pessoas, seja de uma forma passiva, seja de uma forma, de qualquer forma que atinja. Eu estou fazendo isso solidariamente para que eu tenho, assim, que eu acredito no sistema educacional, que nós só se transformamos no mundo com a educação. Então era só isso. Os fracos são aqueles que desistem, então não desista nunca, seja forte. Nós só conseguimos algo quando nós lutamos bastante. E suas vitórias são simplesmente uma. Nós vencemos com as derrotas, nós aprendemos as lições da vida com a derrota. E aí fica um abraço do professor Antônio Carlos. Tchau.